Hoje continuaremos o estudo sobre o passado simples. Primeiro vamos analisar como passar os verbos para o passado. Os verbos no passado são os que ficam na segunda coluna das tabelas de verbos e eles podem ser regulares ou irregulares. Por exemplo, work, worked, go, went. Vamos iniciar com os regulares. Existem várias regras de spelling e pronúncia para os verbos regulares e elas serão estudadas no próximo vídeo sobre o passado simples. Por enquanto, basta entendermos que os verbos regulares possuem ed no final, como worked, answered, opened. You walked a lot last week. We played games yesterday. She answered the phone 5 minutes ago. Os verbos irregulares não seguem esse padrão e se tornam muitas vezes palavras completamente diferentes. Por exemplo, go se torna went, buy se torna bought e see, saw. She had a dog when she was a child. He bought a car last month. We saw Jane in New York a few days ago. Até então vimos apenas frases afirmativas. Para que elas se tornem negativas, utilizamos o auxiliar didn't e o verbo em seguida voltará para a primeira coluna. Isso para alguns estudantes iniciantes pode parecer estranho, pois nos passa a impressão de que o verbo está no presente. Porém, devemos entender que a frase está no passado devido ao uso do auxiliar didn't. Vamos ver como isso funciona na prática com alguns dos exemplos anteriores. You didn't walk a lot last week. We didn't play games yesterday. He didn't buy a car last month. She didn't have a dog when she was a child. Para passarmos para o interrogativo, utilizamos o auxiliar did antes dos sujeitos. Did you walk a lot last week? Did we play games yesterday? Did he buy a car last month? Did she have a dog when she was a child? Também é importante lembrar que apenas o primeiro verbo após did ou didn't deve voltar para a primeira coluna de verbos. Vejam, por exemplo, a última frase. Did she have a dog when she was a child? O primeiro verbo desta frase é have, que está na primeira coluna. O segundo verbo é was, que é uma das formas do verbo to be no passado que estudamos na primeira parte desta aula. Mais um exemplo.
Did you see what I saw? Nesta frase temos o verbo see 2 vezes. Na primeira ele aparece logo após o auxiliar did, aparecendo, portanto, em sua forma infinitiva, enquanto que na segunda vez o verbo aparece como saw, ou seja, na segunda coluna, que é a que representa o passado. Alright, agora que já estudamos a estrutura do passado simples, vamos aos seus usos. Primeiramente, utilizamos o passado simples para ações e situações finalizadas no passado. Para este uso, utilizamos alguma palavra que se refira a um específico momento do passado. Por exemplo, yesterday, last week, last month, 1, 2, 3, 4 years ago, in 2014, in 2015, 16, etc. Brazil lost the World Cup in 2014. I didn't eat chocolate yesterday. Did you watch TV last night? Algumas vezes a ideia de algo acontecido no passado pode não parecer tão explícita, como em um dos nossos exemplos anteriores. She had a dog when she was a child. Neste caso, when she was a child é a nossa referência de tempo passado e finalizado. Muitos de nós aprendemos que nas frases do past simple devemos sempre utilizarmos essas palavras que se referem a tempo. Porém, quando vemos alguns nativos falando, percebemos que muitas vezes eles não utilizam essas time words. Isso acontece quando a ideia de que a situação ocorreu no passado e está finalizada é de conhecimento dos envolvidos na conversa. Por exemplo, Leonardo pintou Mona Lisa. É de conhecimento geral que isso aconteceu há um bom tempo atrás e já está finalizado. E por isso o ano em que isso aconteceu, no caso 1503, poderia ser omitido ou não em algumas frases. Outro exemplo, digamos que eu fui para Nova York semana passada, comprei um computador e voltei para o Brasil. Então eu encontro um amigo que soube da minha viagem e digo: I bought a computer in New York. Aqui eu não mencionei quando a ação aconteceu, mas tanto eu quanto o meu amigo sabemos que isso ocorreu semana passada. Ambos temos conhecimento de que isso aconteceu no passado, e esse é então o motivo de algumas vezes nós vermos frases no passado sem o uso das time words. Ok, guys, that's the end of part 2. Esse é o fim da segunda aula sobre o past simple. Na terceira parte vamos analisar as regras de spelling e de pronúncia dos verbos regulares no passado. Thank you for watching, don't forget to subscribe, and see you next week.